Bom, boa noite. Eu acho que vi todo mundo que chegou por enquanto. Vamos então começar na abertura com o livro Palavras de Vida Eterna. E a lição é a lição 33. Acalma-te. Está lá em Mateus capítulo 19, versículo 26, dito por Jesus. A Deus tudo é possível. E em cima disso Emmanuel nos traz. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta, o lar, é uma faxina de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhes assimila o plano. Se te afeiçoas, a gritaria não lhe percebe a voz. Conversa-te, conserva-te, pois confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda, mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão à harmonia. Os doentes voltarão à saúde. Os loucos serão curados. Os ingratos despertarão. É a lei do Senhor, que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se os outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível e, garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Essa lição, costumo falar que o Emmanuel ele é bem complexo muitas vezes, né? Mas algumas lições são muito diretas e simples. Assim como essa, é um convite, efetivamente, para que a gente possa talvez escutar mais do que agir, né? Ou primeiro escutar, entender, compreender, para depois agir. Não agir por impulso, não agir por desespero. Muitas vezes a gente quer fazer porque está com dor, está preocupado, mas a palavra é esperar, confiar, acreditar, porque Deus efetivamente nos provê. A solução sempre vai vir e as coisas sempre vão se encaixar. Como não sei que filósofo diz, mas disse, se não deu certo é porque ainda não chegou no fim. Ou seja, esperemos com paciência pelo que Deus tem por nós. Bom, nesse momento então, vamos pedindo permissão ao plano espiritual para que a parte aqui no nosso plano encarnado dos trabalhos possa ser iniciada. Que todos aqueles que adentrarem nos portões, sejam colaboradores, assistidos ou amigos, possam ter o melhor e encontrem o que vieram buscar hoje. E assim como esperado, possam sair melhores do que quando aqui chegaram. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais um ano, estamos começando 2016. 2026, né? 16 já foi muito tempo. 2026. Hoje eu já preenchi uma data errada no lugar lá que eu fui. Hoje tive que
Tive que preencher a mão, a folha quase metade, aí chegou no final, errei a data. Falei, nossa, tive que preencher tudo de novo. Então é a segunda vez hoje. Mas que seja um ótimo ano para todos nós aí, né? É muito bom estarmos aqui. Eu confesso que eu fico muito feliz de ver vários amigos que estão aqui, né? Porque são ótimos. É muito bom. Ter amigos é uma coisa assim maravilhosa, né? Então estar aqui, estar entre amigos é muito bom. Então eu fico muito feliz de ver a todos, que possamos aí ter uma caminhada muito boa esse ano aqui. Vou dar aqui alguns avisos, né? Como é normal, estamos voltando aqui no Nova Era, né? Alguns avisos que são de praxe, a gente está sempre avisando, né? É bom sempre, enquanto estamos aqui, deixar os nossos celulares ou desligados ou no modo que ele não nos atrapalhe, que possamos, enquanto estamos aqui, nos conectar com Deus e com a espiritualidade. Pelo menos aqui, né? Eu sei que o celular, às vezes, a gente fica muito com ele na mão, tudo. Eu também gosto de usar o celular, acho ótimo o celular, mas tem um momento que a gente tem que dar uma desligadinha dele e nos ligar com coisas que são, nesse momento, pelo menos, mais importantes. Lembrando que nós continuamos nossos tratamentos aqui na casa acontecem na segunda-feira, que nós fazemos um tratamento que chamamos de assistência espiritual e temos o tratamento de assistência de cura. E hoje, na terça-feira, também temos continuidade dos tratamentos. Então, quem vem na terça-feira e que precisa passar por um tratamento de assistência de cura ou quer fazer algum tratamento, é importante sempre passar pela orientação, e na orientação é direcionado àquilo que a pessoa precisa. Lembrando que aqui, algumas coisas que a gente faz aqui na Casa Cândido são importantes, nós fazemos esse passe, que é um passe geral, que todos passam pelo passe, pedimos que depois que a pessoa passe, né, por esse passe, né, ficou até meio aqui, meio passe pelo passe, evite ficar indo lá fora depois que já tomou o passe, né, porque você faz toma um passe que é justamente para se preparar melhor, porque o ambiente da casa espírita é um ambiente que ele é preparado. A espiritualidade, muitas pessoas que enxergam bem que lá naquele portão lá tem os guardiões, os protetores da casa, então o ambiente preparado, então entrou, tomou passe, evita, né? Evita ficar saindo. Lembrando que para tomar o passe é importante, né? Principalmente o segundo passe, é importante você trazer a fichinha, né? Quem passou pela orientação e está em tratamento, procure trazer aquela fichinha de tratamento, que é importante para facilitar a logística da casa, né? É muito importante. E lembrando que quem chega depois das 8 horas já não dá mais para fazer o tratamento normal. Se tiver em tratamento, vai protelar para outra semana. Tá? Mas pode entrar, pode assistir a palestra, pode acompanhar tudo, tá certo? Então tem várias atividadezinhas. No final, lembrando que agora as chamadas estão sendo feitas aqui, no final, depois da palestra, para quem vai fazer o tratamento. E depois que tomou o passe, segue o caminho. Se quiser conversar, conversa lá na frente. Não vai ficar conversando aqui no caminho, aqui, atrapalhando o andamento da casa, tá certo? Acho que era esses. Hã? Isso, não gera um impasse no passe, não. Vai, segue o caminho, né? Para facilitar também, porque senão fica muita gente amontoada e fica difícil de passar, né? Fica aquela coisa assim, então segue o caminho, né? Então, depois que terminar a palestra, espere o momento das chamadas para não vão atropelar o atendimento. Espere o seu número ser chamado, de 0 a 10, de 11 a 20, assim vai, né? Até espera a chamada, tá certo? Acho que é isso que eu tinha para falar, né? Eu vou fazer a prece inicial, depois o Fábio vai fazer a nossa palestra de hoje, a Regina vai fazer as vibrações e a Magali vai fazer o passe coletivo. Então a gente vai fazer a nossa prece inicial agora, eu vou pedir para todo mundo se tranquilizar. Vamos relaxar um pouquinho, vamos sentir a nossa respiração. A respiração é muito importante, uma respiração bem tranquila, sentindo um momento gostoso, que a gente tem que sentir um momento muito legal quando estamos fazendo uma prece, uma oração. E vamos, logicamente, nesse momento, buscando a presença dessa espiritualidade que está sempre conosco nesta casa, nos acompanhando.
Vamos buscar a presença de Jesus, nosso Mestre, pedindo a Jesus que esteja conosco em todo o tempo que estivermos aqui, mas que esteja conosco também nos nossos lares, no nosso trabalho, nas ruas, e buscando a presença de Deus, nosso Pai, esse Pai maravilhoso, esse Pai de amor, esse Pai de bondade, de misericórdia, a quem pedimos humildemente permissão para darmos continuidade às atividades desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, meu amigo Fábio, é seu espaço. Bom, primeiro que eu quase fui embora, porque você é um péssimo exemplo, que o Jair fala assim, desliga o celular, tenta, né? E eu vou ligar meu celular. Porque a preparação que eu fiz para evitar ter que ficar corrigindo tudo que eu escrevo, eu já tem alguns anos que eu escrevo só no computador, né? Eu acho que eu já nem sei mais escrever com caneta. Aliás, eu nunca soube escrever direito com caneta, agora então tá pior ainda. Então, vou ser mau exemplo e vou ficar com meu celularzinho ligado a palestra inteira aqui. Só espero que ele não toque. Mas se tocar também eu nem vou ver porque ele fica no silencioso até durante o dia. E a segunda coisa que o Jair falou para respirar tranquilamente, né? E é interessante que, pelo menos comigo, sempre que eu venho aqui em cima, os momentos iniciais que eu tô chegando é um momento que eu me conecto com o plano espiritual e acaba sendo um momento de euforia para mim, né? Assim, a respiração, os batimentos acabam dando uma aceleradinha. Também não tô tão calmo assim, né? Ou seja, como ele pediu para a gente fazer. O que é normal, né? E às vezes a gente vem aqui para casa espírita e pensa que quem está trabalhando no passe lá dentro, quem está dando palestra é uma pessoa super iluminada, diferente, que faz as coisas todas certas, né? Mas somos todos iguais, literalmente, e todos buscando nossa melhoria, né? E aí a gente vai também um pouquinho para alguns recados que eu sempre gosto de falar sobre a forma como eu trago os temas, que são temas que eu vivencio, né? E eles fazem muito parte da minha experiência pessoal. E com isso, muito provavelmente tem alguma diferença do que vocês acreditam, do que vocês acham, do que talvez vocês leram em alguma coisa, estudou em outra casa espírita, com outro palestrante aqui mesmo. E é normal, tá tudo bem, né? A gente pode ter divergências de pensamento, desde que a gente não tenha divergência no que Deus quer pra gente, no amor, né? Mas assim, da forma de pensar e da forma como entender as coisas é comum. E isso é interessante a gente pensar, porque Kardec, quando ele fazia os estudos, quando ele fazia toda ali o compilado de informação que ele trouxe para a gente, e muitas vezes ele falava para a gente buscar conhecimentos opostos, né? Buscar opiniões contrárias ao que ele estava colocando, ou seja, contrária ao espiritismo, para a gente ter certeza mesmo do que a gente está falando, para a gente ter certeza do que a gente está seguindo, para nossa fé ser uma fé verdadeira, né? Não ser uma fé superficial que qualquer um pode chegar e falar, não, mas não é isso porque é desse outro jeito. Eles falam, realmente, é verdade, é desse outro jeito, então vou por esse outro caminho. Daí chega outro e fala, não, é desse, daí você vai por outro caminho. E esse tema é interessante porque vai ao encontro do que eu pensei para trazer hoje, para compartilhar com vocês, que é uma coisa muito atual. Aliás, são coisas muito atuais, né? Que a gente fala um pouquinho sobre bolhas, ou seja, sobre aquele mundinho, sobre aquele grupinho que a gente costuma viver, né? O que que é isso e o que que isso impacta? E principalmente, quando a gente pensa nesses grupos que a gente costuma conviver, grupos de pensamento, e o como isso influencia os nossos julgamentos. E aí a gente chega num ponto que Jesus trouxe bastante para a gente, né, sobre julgamento. E a ideia hoje é exatamente a gente ir por essa via. E começando, quando a gente voltando falando sobre bolha, é inerente do ser humano e principalmente do ser humano que está neste planeta de provas e expiações, tentar
estar perto daquelas pessoas que confirmam o modo de pensar, né? Que confirmam o nosso modo de pensar. Se eu gosto de crochê, eu vou estar com pessoas que gostam de fazer crochê. Se eu gosto de batata doce, eu vou estar com pessoas que gostam de comer batata doce. Se eu gosto de ir na academia, vou estar com pessoas que gostam de ir na academia. Se eu sou desse partido político, daquele partido político, dessa religião, daquela religião, dessa escola de educação, daquela escola de educação, eu vou sempre estar procurando pessoas que de alguma forma confirmem essa minha forma de ver o mundo, para falar, pô, tá vendo, eu tô certo. Pô, ir para academia faz bem para a saúde. Eu já vou para o lado do pessoal que não vai para academia, porque se eu vou para um lugar que eu vou suar, que eu vou talvez me maltratar, não deve fazer muito bem para a saúde, não. Vou lá, faço meus exames, tá tudo certo, e tem um monte de gente que faz igual, então tá certo. É assim, se eu procurar alguém, vai ter alguém falando que tá tudo bem. E isso que é interessante a gente pensar. Quando a gente entra nesse grupinho para confirmar os nossos pensamentos, muitas vezes a gente acaba indo para um outro lado, que a gente deixa de lado algumas verdades, algumas outras realidades em função de um único pensamento. Por exemplo, ir na academia faz bem. Agora eu vou na academia e estou ali tomando um monte de suplemento alimentar como se eu fosse um atleta de alta performance, porque aquele grupo que eu participo toma creatina, toma não sei o que lá, toma pré-treino, toma pós-treino, toma massa, não sei o que. Só que tudo aquilo lá, você tem um monte de outras pesquisas que fala que se você não é um atleta de alta performance, você não precisa tomar. Talvez só a água fosse suficiente para você, um descanso fosse suficiente para você, mas todo aquele seu grupo fala que é certo você tomar aquilo. Daí passa um tempo, você vai no médico, vai ver, tá com algum problema no rim, tá com algum problema ali, porque você acabou sobrecarregando o seu organismo com coisas desnecessárias. A academia fazia bem? Fazia bem, mas você precisava tomar tudo aquilo porque as pessoas falaram para você tomar? Talvez não. Talvez você precisasse porque teria deficiência, mas enfim. É exatamente este o ponto da gente buscar o contrário, né? O contraditório. A gente está num grupo que confirma nosso pensamento. Ok, a gente quer pertencer àquele grupo porque é outra necessidade também humana, pertencer. A gente tem essa necessidade, né? Se a gente começa a falar contra aquelas ideias ali daquele grupo que a gente está participando, normalmente a gente ou se exclui ou é excluído. E aí a gente se sente mal. E por que que a gente se sente mal? Porque a gente quer a presença, a gente quer ser compreendido, a gente quer ser querido. A gente quer chegar para uma outra pessoa e falar, poxa, eu faço parte daquele grupo lá, não sei o quê, eu sou super ativo ali, tô sempre com eles. A gente quer ter essas histórias para contar, né? Mesmo quando essas histórias têm um sacrifício para a gente. E aí a gente vai pro outro lado, né? A gente acaba que nessa nossa vivência para participar, nessa nossa vivência para poder ter algum tipo de sensação de pertencimento, a gente acaba criando uma personagem que não somos nós. E a gente acaba fazendo coisas que muitas vezes a gente, quando para analisar mais lá na frente, fala: não devia ter feito isso, não devia ter falado isso, não devia ter apontado isso, aquilo. E a gente vai exatamente para o ponto do julgamento. Neste momento, a gente começa a pensar naquela frase que está, se eu não me engano, que eu nem vou achar aqui, que eu liguei meu celular, mas eu não vou achar aqui, está em Mateus, eu acho que no 7, capítulo 7, versículo 1, que Jesus fala: não julgues, porque você será julgado da mesma forma que você foi, né? E, e quando a gente pensa em julgamento, e aí pedindo desculpa e licença a quem tem uma formação jurídica, quando você pensa em julgamento, você pensa logo em um juiz. E um juiz, ele não julga o certo e o errado. Ele julga se aquela situação está dentro da lei ou não está dentro da lei.
E como que ele julga isso? Olhando a situação da pessoa ali e falando, ah, não, isso daí está fora da lei. Não. Existe um julgamento onde duas pessoas contrárias defendem os seus pontos de vista, estar dentro da lei ou estar fora da lei. E aqui a gente não está falando de certo ou errado, a gente está falando de lei. A lei no Brasil é uma, na Arábia é outra, na Europa é outra, e daí cada paizinho da Europa você tem uma lei diferente. Em alguns países abortar é crime, outros não, e em outros países você casar com mais de uma esposa é certo, em outros não. Assim, a lei, o que está na lei, não significa certo ou errado. É basicamente uma convenção para que se vive em sociedade. Ó, se você for para cá ou para cá, vai acontecer isso ou aquilo, tá ok ou não tá ok, né? E o juiz ele vai julgar os fatos expostos pelas aquelas duas pessoas, uma que está defendendo e uma que está, não sei se eu posso falar, acusando. No final, ele vai tomar a decisão certa, porque eu sei que aquela pessoa cometeu um crime. Tá tudo indicando o quê? Ele vai ver a lei. Se as situações todas foram corretamente seguidas e expostas de forma que ele fala, realmente aqui houve uma transgressão da lei, então essa pessoa é culpada. Aí o juiz ele pode colocar aquela pessoa como culpada perante a lei. Se, mesmo a pessoa tendo causado alguma coisa e por algum motivo a forma como foi conduzido toda a situação transgrediu outras leis, o juiz vai absolver aquela pessoa. Ou seja, ele está julgando a situação em cima do que é legal. E o julgamento que a gente faz é um julgamento moral. Se um juiz ele julga com base nas leis de um país ou de um estado que seja, e para isso ele precisa ser versado naquelas leis, ele precisa compreender muito bem aquelas leis, a gente, para julgar, a gente precisa ser versado também em alguma coisa. Se a gente vai assumir o papel de juiz, e não do acusador, e não do defensor, a gente precisa ser versado em alguma coisa. E essa coisa é a lei de Deus. E além de ser versado nessa coisa, como a gente está fazendo um julgamento moral, a gente precisa também ser guardião dessa coisa, ser guardião dessa lei. E tem uma das passagens de Jesus que ele é questionado lá pelo doutor da lei, né? Sobre quem é o próximo, que é a passagem do bom samaritano. E em algum momento Jesus pergunta para ele, mas qual que é a lei? E o samaritano responde, amar a Deus de todas as suas forças, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Então vamos lá. Quando a gente está julgando uma pessoa, por seja lá qual for a situação, a gente está seguindo essa lei de Deus, do amor? A gente está, a princípio, amando a criação dele, porque aquela pessoa foi colocada naquela situação, é uma criação de Deus, que tem tantos direitos e tem tantos deveres quanto qualquer um de nós. Não tem nem mais, nem menos. Ela está no caminho evolutivo dela. Então a gente tem que respeitar esta criação de Deus. E nesse momento de julgamento, a gente teria que pensar exatamente nesses 3 pontos. Estamos olhando para a situação com todo o nosso entendimento? Estamos olhando para a situação e dando todo o nosso esforço para compreender o porquê? Estamos olhando para a situação com o coração, porque é um julgamento moral, é um julgamento da lei do amor.
Não importa, é um assassino, é um ladrão, é uma pessoa que abandonou a família, é um julgamento moral. De novo, em cada país a gente tem leis diferentes, cada sociedade a gente tem situações diferentes. Ah, mas a mãe tem que criar. Em algumas tribos, não é a mãe que cria. Você tem uma pessoa responsável por criar as crianças. E aí, eu vou julgar a mãe daquela tribo por não cuidar dos filhos? Ah, mas ela teve um filho, tem que criar. Ok, mas a situação que ela está não é dessa forma. Ela foi criada de uma outra maneira e tem um outro entendimento. Se a gente partir do pressuposto de entender o porquê da situação, a gente ainda pode achar errado, segundo os nossos conceitos. Mas a gente não ou não deveria julgar aquela pessoa por tomar aquelas atitudes. Minimamente compreendê-la. Eu não vou fazer igual, mas ok que você fez. E aí, se é uma coisa que está fora da lei dos homens, eu não vou fazer o que você fez, ok, não concordo, e você vai ter que ser punido pela lei dos homens pelo que você fez. Porque isso, por essa lei, está errado. Mas eu não julguei. E quando a gente pensa, poxa, mas por que isso, né? E aí a gente volta para todos os exemplos de Jesus. Jesus, se a gente pensar em toda a passagem dele e a gente repensar nas bolhas, Jesus sempre foi uma pessoa que estourou as bolhas. Ele nasceu em uma família de judeus que seguia a religião. Ele seguia a religião dos judeus? De alguma forma. Ele só acreditava naquilo? Não. Ele estourou a bolha. Ele foi além. Ele foi falar não das leis mosaicas, ele foi falar da lei do amor. Ele trouxe não a religião, ele trouxe a essência do que é realmente Deus. E para isso, ele falava com o doutor da lei, como um doutor da lei, com o pescador, como um pescador, com a samaritana, como um samaritano, com o leproso, como um igual. Em nenhum momento ele se limitava apenas ao grupo de estudiosos, ao grupo de religiosos, ao grupo de detentores do saber. Ele estava em todos os lugares. E se a gente olhar para a composição daqueles mais próximos dele, que a gente chama dos 13 apóstolos, mas que com certeza era muito mais, você tinha cobrador de imposto, você tinha pescador, você tinha de tudo. Ele não se limitou só aos dele. Ele não se limitou só aos marceneiros, o meio que ele foi, que ele cresceu. Ele mostrou exatamente isso para a gente. O como você expande sua visão. O como você consegue, de alguma forma, ir além. Ok, eu tenho meu viés de confirmação, eu preciso estar com alguma proximidade daqueles que pensam igual eu, mas eu também tenho que transitar com aqueles que são diferentes de mim. Porque minha visão do mundo pode ser muito errada. E tem um vídeo do Portas dos Fundos que eu acho muito interessante, já é um vídeo bem antigo, que tá uma mulher num fundo branco, ela aparece de repente do nada, que basicamente ela desencarnou. E do nada aparece um aborígene para ela. Dela toma um susto de início, pergunta quem é ele, dele fala, eu sou Deus. Dela olha e fala, mas como assim você é Deus? Daí ele fala, é verdade, assim, toda a sociedade, toda a cultura acredita em um Deus. Não é que todo esse tempo a tribo da Polinésia de não sei de onde estava certa? Assim, a gente não sabe, a gente tem essa consciência do que é o plano espiritual, a gente tem essa consciência do que é ser um bom ser humano, né, pelo que os espíritos trazem para a gente, mas a gente sequer sabe quem somos nós. A gente não consegue olhar para nós e olhar para aqueles com quem a gente convive e falar, não, minha posição é essa. Assim, estou contigo, estou nessa mesma caminhada, mas penso diferente. A gente acaba pensando igual. E nesse pensando igual,
a gente acusa, a gente arruma briga, a gente vai muito além do que a gente iria. E o pior, ou talvez o melhor, né? Que Jesus fala pra gente que vamos ser julgados conforme a gente julgar. E aí, quando eu penso em julgar um ladrão e eu desencarno, e eu descubro que eu fui um ladrão, é nesse ponto que a gente vai ser julgado com a mesma medida. E não vai precisar de ninguém para julgar a gente. A gente vai julgar. Ou a gente vai falar, ah, não, mas veja bem, a situação era diferente. Era outra vida. Mas é só mais uma vida, né? A vida daquele que a gente está julgando é mais uma vida. Nela ele está testando. Nessa vida ele está testando exatamente para quando ele conseguir passar, superar essa dificuldade, superar essa forma de agir, superar essa forma de pensar, ele possa olhar para trás, possa olhar para aqueles que estão junto com ele na caminhada e falar: eu sei o que você está passando, eu sei qual que é a dor que você está sentindo, eu sei qual que é a dificuldade de ter aqueles que você ama olhando na sua cara e não te dando nem uma mensagem de tentativa de superação, de força, de, meu, vamos lá, vamos juntos superar isso. E aí você consegue, de alguma forma, trazer essa evolução que Jesus tentou mostrar pra gente, né? É difícil, claro, a gente querer chegar ao nível de Jesus e transitar maravilhosamente em todas as situações, né? Ah, aconteceu isso, ok, tá tudo bem. Julgar ainda está na nossa mente, ainda faz parte da gente. Mas é importante que a gente aprenda algumas coisinhas nessa nossa caminhada que nos auxiliem a julgar cada vez menos, ou ser cada vez mais brando no nosso julgamento. Porque só através dessa constância de aprendizado, de tentativas e erro, de poucas mudanças, a gente consegue chegar numa mudança maior. A gente não vai conseguir, e aí voltando para o exemplo da academia, eu não vou conseguir entrar numa academia e 5 dias por semana, sendo que eu não vou nenhum dia há pelo menos uns 10 anos. Eu tenho que começar devagar. Eu tenho que começar com alguma coisa que eu goste. Quem gosta de dançar, talvez tenha que ir para um lugar de dança, não ir puxar peso. Agora você tem RPG, você tem Pilates, você tem yoga, você tem um monte de outras maneiras de fazer exercício e você tem que encontrar a sua maneira. E com perdão e com julgamento é a mesma coisa. Você tem muitas maneiras de não julgar, você tem muitas maneiras de não brigar, de não arrumar uma encrenca, de não apontar o dedo para o outro, que não é uma maneira extrema de simplesmente vou aqui engolir tudo e ter uma úlcera porque eu não posso mais julgar ninguém. Não, talvez engula ali, mas daí pega um amigo ali que você confia e daí você descasca. E ainda fala, não, eu sei que eu tô errado, mas eu precisava falar isso. E agora, o que eu faço? Me ajuda. E pede ajuda. Isso é outra coisa importante. Pedir ajuda. A gente não está nessa caminhada sozinho. A gente tem muita gente com a gente. Muita gente pensa diferente. E o melhor, quando a gente mostra que a gente pensa diferente, que a gente está tentando sair da bolha, daquele pensamento único, a gente acaba descobrindo que as pessoas que estão do nosso lado, muitas vezes também não estão satisfeitas com aquela situação. Que essas pessoas talvez tenham mais em comum com você do que você mesmo imaginava. Ou, se você compartilha com a pessoa que você queria julgar o seu pensamento, como você chegou naquele pensamento de julgamento com ela, ela possa falar, poxa, eu estava fazendo tudo isso e não sabia. E aí a gente pode pegar relacionamentos com filho, com esposa, marido, mãe, pai, irmão. Às vezes a gente só julga pra gente e só descarrega a briga. E a gente não fala por que a gente está magoado, por que a gente resolveu de alguma forma ofender ou ir com uma opinião contrária. E aí vai ser cada vez mais difícil, a distância é sempre maior. A ideia é que a gente consiga
no diálogo, entender não só a pessoa, mas entender o porquê que a gente pensa daquela forma e expor. E nesse diálogo, a gente conseguir superar juntos. Afinal de contas, a gente ainda vai querer pessoas em grupos para pertencer. Não basta a gente simplesmente afastar todo mundo do nosso redor e achar que a gente vai estar bem. Daí a gente vai estar pior do que quando a gente estava num grupo ali segurando todos os nossos pensamentos, né? Ou pior do que quando a gente estava arrumando confusão. E muitas vezes pessoas encontram grupos para confusão, né? Eu participo ali só para discutir. Mas é importante que a gente compartilhe isso, que a gente tente, como diálogo, chegar em algum lugar. O Carlos Drummond de Andrade, que é um escritor, foi um escritor, né? Poeta, ele tinha uma frase que falava mais ou menos como cada indivíduo é um indivíduo com suas características ímpares. Ninguém é igual a ninguém. Ou seja, cada um tem sua esquisitice. E isso vale para a gente também. A gente muitas vezes é essa pessoa que incomoda. E a pessoa que está do lado de lá, só escutando, só do nosso lado, que nos incomoda muito, ela está só nos escutando. E daí esse é um ponto que a gente precisa desenvolver, a escuta. Falar, talvez, e aí muita gente fala que falar é libertador. Eu mesmo comentei aqui que a gente colocando para fora, às vezes a gente consegue resolver problemas, mas ouvir também é libertador. Às vezes a gente escutar e compreender, e de coração, sem julgamentos, tentando realmente compreender aquela pessoa, pode nos ajudar muito, e pode ajudar muito as outras pessoas. A lição que a gente teve hoje, no início das atividades aqui, do Palavras de Vida Eterna, falava sobre essa paciência, sobre esperar, que as coisas se encaixam, né? Só que esperar, simplesmente por esperar, não é suficiente. Quando Jesus oferecia ajuda, ele ia até uma parte do caminho. A outra parte dependia da pessoa. Ele estendia a mão. E a pessoa tinha que também estender a mão para conseguir esse auxílio. Jesus perguntava o que a pessoa precisava. Mesmo Jesus conhecendo todo o histórico, futuro, passado e presente. Ele perguntava o que a pessoa queria. E se a pessoa quisesse algo que não fosse inerente ao crescimento dela, provavelmente ele ajudaria. Mas o que ele falava no final? Vá e não peques mais. Ou seja, vai e não faz de novo isso que você fez. Porque se você fizer, você vai cair de novo. Você vai sofrer de novo. Não tem fórmula mágica. Ele auxiliou a parte dele, mas a gente precisa auxiliar com a nossa parte. E é toda essa caminhada que a gente precisa fazer na compreensão real, de coração, de todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, para conseguir efetivamente dar um pouquinho do amor que Cristo trouxe para a gente. Outro ponto importante também para que a gente consiga ir além e transitar por opiniões que não são as nossas é tentar falar da mesma forma que o outro. Ah, mas eu tenho que falar com sotaque, com o mesmo sotaque daquela região, daquela outra. Não. Se você está num mundo de pescadores, você fala simples. Se você está no mundo de estudiosos, você fala complicado. Ah, mas eu não sei falar complicado e eu quero estar no mundo do estudioso. Mas se você quer estar no mundo do estudioso, você tem que estudar. Você tem que entender daquilo. Não basta você só querer, então eu vou lá. Sou bom, sou já um espírito super evoluído, então eu sei, não, tem que estudar. Minimamente você tem que compreender o assunto, compreender aquelas pessoas antes para falar, poxa, agora eu estou aqui, vamos lá, o que você está pensando, o que vocês estão discutindo? E discutir igual,
Isso em todas as formas. Se você está prestando um serviço, haja como um prestador de serviço. Se você está sendo a pessoa que está contratando o serviço, haja com respeito ao serviço que está sendo contratado. Independente das situações. Ah, mas eu não estou de acordo com com o serviço prestado. Você conversou com a pessoa? Ah, e isso vai para o relacionamento. Ah, mas o meu relacionamento tá legal. Você conversou com a pessoa com quem você se relaciona? Tá claro para ela que não tá legal, que você quer melhora? Às vezes não tá claro. E a gente fica julgando porque a pessoa fez isso só para me deixar com raiva. Ah, mas a pessoa isso, mas a pessoa aquilo. A gente tem que lembrar que a gente só consegue entender as coisas pelo nosso ponto de vista. Uma frase que eu sempre falo, que é do Leonardo Boff, que é: todo ponto de vista é a vista de um único ponto. E a gente tende a ver só o ponto que está diante de nós. Eu não consigo ver o ponto que vocês estão vendo. Eu vou conseguir me ver, vocês estão me vendo, eu vou conseguir me ver aqui pela câmera depois, mas de uma forma diferente da forma como vocês estão me vendo. Inclusive, se vocês pegarem o celular depois para assistir essa mesma palestra, vocês vão ver de uma forma diferente da que eu vou ver segurando o celular. É um celular diferente, é uma posição diferente, são cores diferentes, são conexões de internet diferentes. Nossa vida é toda diferente. Como a gente vai julgar pelo nosso ponto de vista? Minimamente eu tenho que perguntar para o outro: qual que é o seu ponto de vista? Como você chegou aqui? Por que que você fez isso? O que que te motivou? Quais O que você esperava com isso? E talvez eu consiga compreender. É importante a gente colocar essas coisinhas em ação. Eu falei algumas coisas, né? Mas se a gente pensar, tentar no dia a dia, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, aproveitar que o ano está começando agora e a gente faz muitas promessas, muitos planos, né? Colocar ali na nossa agendinha de planos: ah, vou tentar escutar mais, vou tentar compreender mais, vou tentar julgar menos, como tentativas, como pequenos passos para a mudança. Afinal de contas, a caminhada é muito grande, né? É muito longa. E graças a Deus a gente tem Jesus como nosso modelo e guia, né? Ele deixou um caminho muito claro para a gente, não fácil, mas um caminho claro, e que é possível a gente sim entrar neste caminho e dar alguns passos. Não talvez no mesmo, em cima do mesmo passo, mas ali, em algum momento, consigo pisar, outro momento eu saio, mas é importante a gente ter isso. Afinal de contas, foi muito difícil Jesus estar aqui entre a gente para passar essas lições de forma como igual. E a gente minimamente, como cristãos, como pessoas que estão tentando melhorar, que estão buscando algo a mais, a gente minimamente deveria tentar. Afinal de contas, essa tentativa ela é muito válida e vai ser muito proveitosa para o nosso futuro, para a nossa caminhada geral, né? E com isso a gente vai estar, de alguma forma, fazendo o que Deus quis para nós: evoluir, amar, amar e amar. E com isso eu fecho o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. E vamos assim mantendo essa sintonia de amor, de luz, e que possamos refletir em tudo que a gente ouviu na noite de hoje. Que é um passo de cada vez. A gente vai galgando e chegando lá. Então vamos doar o que a gente tem de melhor no nosso coração, que nós mesmos desconhecemos, que é o nosso amor. E esse amor, ele se transforma em luz. E todos juntos, no mesmo pensamento, nós vamos emanando essa luz, esse amor, a todo o nosso planeta Terra. Que esse amor possa se dirigir a cada país, a cada governante, levando a sua responsabilidade perante esse planeta maravilhoso
que tudo nos dá sem nada nos pedir em troca. Que possamos vibrar por cada pai, por cada mãe, por cada filho, por cada neto, que estão chegando aqui com determinadas responsabilidades para fazer desse mundo um mundo melhor. Vibramos pelos nossos idosos e principalmente aqueles que estão em seus lares e se sentem sozinhos. Que possa sentir todo o amor, o aconchego do nosso abraço e do nosso carinho. Vibremos pelos nossos adolescentes, que cada dia estão tentando conquistar o seu espaço. Às vezes se sentem perdidos, mas Deus vai possibilitando e encontrando um caminho para cada um. Vibremos pelas nossas crianças. Vibremos para que elas possam se desenvolver e encontrar o caminho que vieram buscar e com a missão para fazer deste mundo um mundo melhor. Vibremos por esta casa que nos acolhe com tanto amor e carinho durante todo o ano e para aqueles que estão chegando agora, que se sintam bem acolhidos. Vibremos pelos nossos lares e por aqueles que lá se encontram, até mesmo os nossos animais. Vibremos assim por nós, que possamos sair daqui muito mais iluminados, confiantes, com coragem, determinação para seguir esse ano que está aí, de braços abertos nos esperando, e que tenhamos forças para os enfrentamentos que vamos enfrentar, porque não é só alegria, né? Eles fazem parte da nossa vida também. E que assim seja, graças a Deus. Continuando sintonizados com a espiritualidade amiga, vamos agora confiantes, abrindo nossa mente e nosso coração para receber esse passe coletivo. E assim vamos sentindo a presença de um amigo espiritual perto de nós. Ele vai estendendo suas mãos a nós, envolvendo-nos em energias salutares de limpeza e de higienização. Elas vão adentrando todo o nosso corpo físico, purificando cada parte, cada órgão. E assim vamos nos sentindo melhores. Agora esse amigo vai transmutando essas energias, mudando-as para energias de refazimento e de cura e de tranquilidade. Elas vão iniciando sua trajetória pela nossa cabeça, ela vai descendo, atingindo nosso coração, o qual, através da corrente sanguínea, vai transmitindo essas energias puras, curativas, em cada célula de nosso corpo físico, cuidando e tratando. Agora vamos pensando em alguma dor ou doença que tenhamos, para que este amigo espiritual possa tratá-las. E desta forma vamos nos sentindo mais fortalecidos, mais calmos. E assim vamos pedindo aos amigos espirituais que possam fluidificar as águas destinadas a este fim, com elementos curativos, calmantes, refazedores. E agora agradecemos a toda essa espiritualidade maravilhosa que esteve conosco nesta noite, nos intuindo, nos inspirando e cuidando de nós, para que pudéssemos sair daqui bem melhor.
Agradecemos a Jesus, nosso mestre irmão querido, por todos os seus ensinamentos de luz e de amor, que sempre nos mostra o caminho certo a percorrer para atingirmos a verdadeira felicidade. Agradecemos a Deus, Pai Criador, de todas as coisas maravilhosas que existem. Agradecemos a oportunidade da vida. E desta forma, vamos dando por encerrada essa etapa das atividades dessa noite. Que assim seja, graças a Deus.